aqui é o professor Júlio e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os governos de Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e João Goulart. Hoje a gente vai fazer uma espécie de passeio sobre esses governos, tentar resumir e ver a importância que cada um desses presidentes, durante esse período democrático, instaurou nos seus governos, fez como política de reforma ou algo do tipo. Então a gente vai ver e vai passar um pouquinho de forma breve nos governos democráticos desses presidentes, tá bom? Então, politicamente falando, nós temos esses presidentes aí, cada fase política em que governaram. A gente tem o general Eurico Gaspar Dutra governando o Brasil de 1946 até 1951. Depois a gente tem a volta do Getúlio Vargas novamente no seu último período de governo, né? Sua última fase mesmo, porque de fato daí depois ele comete suicídio. O Juscelino Kubitschek de Oliveira, que governa de 1956 até 1961. A gente tem um governo de poucos meses de Jânio Quadros, de 1961, e João Goulart, de 1961 até 1964. Na realidade, não se completou tudo isso porque houve o golpe militar de 64, né? Na realidade, não chega a essa conclusão toda devido ao golpe militar de 64. Enfim, nós vamos passear um pouquinho sobre o governo desses presidentes e o que cada um fez. Então, o governo de Eurico Gaspar Dutra foi bastante, digamos assim, organizativo. Isso tudo porque com a saída do Getúlio Vargas no governo e o fim do Estado Novo, aí em 1945, ocorreram as eleições presidenciais conforme estava previsto por lei. E o vencedor dessas eleições foi o general Eurico Gaspar Dutra. Na realidade, o Gaspar Dutra ele foi um cara que deu continuidade ao governo de Getúlio. Na realidade, ele não teve no seu governo mudanças tão significativas. Um dos primeiros acontecimentos marcantes do governo Dutra foi a convocação de uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição que iria substituir, a Constituição de 1967, que foi instaurada aí durante o período do Estado Novo, ainda quando o Getúlio era presidente, tá bom? Então, dentro dessas mudanças, a gente tem a nova Carta Constitucional Brasileira, que foi promulgada em setembro de 1946 e que caracterizou-se por ser democrática e liberal. Alguns de seus principais itens eram o voto secreto universal para maiores de 18 anos, com exceção dos analfabetos, cabos e soldados, o direito à liberdade de expressão, o direito de greves aos trabalhadores assalariados, a preservação do regime republicano presidencialista e federativo. Obviamente que dentro dessas várias conquistas, dessas mudanças que houve aí na Constituição, o governo de Eurico Gaspar Dutra recebeu grande influência política internacional, uma vez que a gente tinha estreito laço de amizade e de dependência econômica com os Estados Unidos da América. Era o início da Guerra Fria, e esse conflito entre os dois blocos mundiais comandados de um lado pelos Estados Unidos e do outro lado pela União Soviética fez com que houvesse essas divisões. Os Estados Unidos tornaram-se o país líder do comunismo mundial, né? Eram duas forças opostas, né? O Brasil dava total apoio às resoluções diplomáticas com a União Soviética e o Partido Comunista Brasileiro foi extinto em 46, ou seja, de um lado e do outro existiam as tensões. O Brasil puxava mais sardinha para o lado dos Estados Unidos por causa da sua política próxima, continente também, e também por causa das suas várias relações comerciais. Então o Partido Comunista acaba sendo extinguido em 1946, nesse início do período da Guerra Fria, tá bom? No plano econômico, a gente tem o presidente Dutra atribuindo o país ao capital estrangeiro e acabou enfrentando a inflação muito alta. Buscou soluções para os problemas nacionais e assim o governo Dutra criou o Plano SALT, cuja finalidade era melhorar os setores da saúde, da alimentação, do transporte e também da energia. Na verdade, ao facilitar a entrada dos produtos estrangeiros em grande quantidade no Brasil, o presidente acabou aumentando a dívida externa e prejudicou alguns setores da indústria nacional, né? Depois aí do fim do governo Dutra, que foi razoavelmente relevante, a gente tem novamente a chegada de Getúlio Vargas pela última vez. Ao terminar o mandato do presidente Dutra, o Getúlio Vargas ele volta à presidência do país após as eleições com uma enorme margem de votos. O pai dos pobres vem com tudo.
E dessa vez Vargas estava disposto a governar conforme as regras da Constituição de 46, de forma democrática, obviamente. Mas o ex-ditador voltava ao governo com duas marcas de seu estilo que não havia mudado: o nacionalismo e o trabalhismo. E em 1953 ele criou a Petrobras, após uma campanha cujo slogan era "O petróleo é nosso", de forte apelo popular nacionalista, claro, né? Não podia ser. O Vargas contava com o forte apoio da massa trabalhadora e chegou mesmo a aumentar o salário mínimo em 100%, o que desagradou muito a alta burguesia brasileira. Em agosto de 1954, o jornalista Carlos Lacerda, que fazia fortes críticas ao governo Vargas na imprensa, sofreu um atentado lá no Rio de Janeiro. E o jornalista acabou ficando ferido, mas o seu acompanhante, o major da aeronáutica Rubem Florentino Vaz, foi atingido e acabou falecendo. Esse clima político no Brasil tornava-se cada vez mais tenso e desfavorável ao presidente Vargas, que começou a se somar a acusações de corrupção que lhe deram feitas e a exigência de sua renúncia por parte de alguns militares da aeronáutica. Sentindo-se praticamente sem apoio e impossibilidade de reagir, o Getúlio Vargas acabou se suicidando com um tiro no peito, 25 de 8 de 1954. As razões da sua atitude final foram explicadas na carta-testamento que ele mesmo escreveu. Historicamente falando, é um importante documento que teve aí esse triste episódio. Faltavam alguns meses para terminar o mandato de Getúlio Vargas, e então a presidência da República foi exercida pelo vice-presidente, aí, o Café Filho, Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados, e Nereu Ramos, presidente do Senado. Em 1955, mediante a realização de eleições presidenciais, quem chega para ser o novo presidente é Juscelino Kubitschek de Oliveira, que acabou se tornando presidente do Brasil. O governo do Juscelino vai ser bem razoável, tá bom? De 56 até 61. O governo Juscelino teve como principal característica o desenvolvimento industrial. O lema do presidente JK, como era chamado, era fazer o país progredir de 50 anos em 5. Era ousado, sinceramente, muito ousado. Para isso, ele lançou o Plano de Metas, em que ele apontava os principais objetivos do seu governo: construção de usinas hidrelétricas, implantação de indústria automobilística, abertura de rodovias. Muitos desses objetivos acabaram sendo atingidos, mas à custa de grandes empréstimos e investimentos estrangeiros. E as consequências disso tudo foram o quê? Aumento da dívida externa. O governo gastou muito e, consequentemente, teve suas dívidas superfaturadas. A crescente instalação de empresas multinacionais em nosso território foi algo também forte do governo Juscelino Kubitschek. Chegada da Volkswagen e outras empresas multinacionais. Foi com esse espírito empreendedor que o JK fundou a cidade de Brasília no dia 21 de abril de 60. E desde então passou a ser capital federal do país, ou seja, a gente sai do polo do Rio de Janeiro e vem agora para Brasília. Na eleição presidencial foi eleito Jânio Quadros para o cargo de presidente e João Goulart para o cargo de vice-presidente. E aí o governo de Jânio Quadros, o cara que foi o polêmico presidente do país. O governo Jânio durou pouco tempo, apenas 7 meses. Isso se explica porque o presidente renunciou ao cargo muito antes do final de seu mandato. A pergunta é, mas por que esse governo durou tão pouco e finalizou com a renúncia de Jânio? Algumas considerações tentam responder à pergunta, as atitudes contraditórias do presidente, por exemplo, ao se pronunciar contra o comunismo e, ao mesmo tempo, condecorar o ministro da Economia de Cuba, o Ernesto Che Guevara, com a Comenda de Ordem do Cruzeiro do Sul, e também permitir que o vice-presidente João Goulart fizesse visita oficial à China comunista. A gente não pode esquecer que, naquela época, nós, aqui no Brasil, recebemos uma forte influência dos Estados Unidos em plena Guerra Fria. E ter esse tipo de atitude seria muita bobagem, E qualquer atitude política do governo brasileiro sinalizando uma possível abertura ao mundo comunista ia resultar em severas críticas e até mesmo punições. E foi sob muitas pressões políticas internas e externas que o Jânio Quadros não aguentou. Ele acabou renunciando ao cargo de presidente no dia 25 de 8 de 61. E aí a gente tem a chegada de João Goulart, mais conhecido como Jango, tá bom? Ele, de vice-presidente, acaba se tornando presidente. Só que, sob forte oposição dos setores mais conservadores da sociedade brasileira, a burguesia e grupos militares da época, o João Goulart iniciou seu governo tendo de se submeter
ao regime parlamentarista, ou seja, o seu poder foi praticamente diminuído pelo Senado, pela Assembleia, né? Digamos assim, pelo parlamento em si. Mas isso foi por pouco tempo, já que por meio de um plebiscito o povo decidiu que o regime político do país continuaria sendo presidencialista. O João Goulart tinha algumas propostas de caráter popular, tais como promover a reforma agrária, reduzir a dívida externa, desenvolver o Brasil sem sacrificar a classe trabalhadora, combater o analfabetismo, distribuir a riqueza do país com mais justiça e etc. Seus opositores acusavam-no de ser comunista e organizar algumas manifestações contrárias ao seu governo, como, por exemplo, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que ocorreu em São Paulo, que, sinceramente, foi organizado por uma grande maioria, né, burguesa, que não queria esse governo aí que tinha características comunistas. Pessoal, por hoje é só. Próxima aula tem muito mais, espero que vocês tenham entendido. Tchau, tchau.